Meus irmãos e irmãs do Grupo Espírita Teresinha de Jesus, é com muita alegria que aqui estamos para dar continuidade ao estudo da doutrina dos Espíritos. Essa doutrina que nos consola, que nos instrui, que nos mostra por que estamos aqui. Responde às 3 perguntas básicas da nossa existência, né? Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E a partir daí, a partir do estudo, do conhecimento e da sabedoria, porque esse conhecimento precisa ser aplicado, precisa ser refletido à luz da nossa própria vida, da nossa própria existência, para que consigamos, a partir daí, construir uma fé raciocinada. E hoje nós vamos com o uso do livro Jesus no Lar, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio. E nós vamos estudar especificamente o capítulo 20, cujo título é A Caridade Desconhecida. E nós vamos ler, então, inicialmente uma página que eu escolhi especificamente para que possamos dar essa introdução a esse título tão importante que é A Caridade Desconhecida. E o título desse nosso texto chama-se Tolerância. E diz o seguinte: tolerância é caminho de paz. Não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porquanto, se aprendestes a servir, já sabes compreender. Diante de criaturas que te enderecem qualquer agressão, conversa com naturalidade, sem palavras de revide que possam desapontar o interlocutor. Perante qualquer ofensa, não percas o sorriso fraternal e articula alguma frase capaz de devolver o ofensor à tranquilidade. Nos empecilhos da existência, tolera os obstáculos sem rebeldia, e eles se te farão facilmente removíveis. No serviço profissional, suporta com paciência o colega difícil, e aos poucos, em te observando a calma e a prudência, ele mesmo transformará para melhor as próprias disposições. Em família, tolera os parentes menos simpáticos, e com teus exemplos de abnegação, conquistarás de todos eles as bênçãos da simpatia. No trânsito público, não passes recibo aos palavrões que alguém te dirija, e evitarás discussões de consequências imprevisíveis. Nos aborrecimentos e provações que te surgem a cada dia, suporta com humildade as ocorrências suscetíveis de ferir-te, e a tolerância se te fará a trilha de acesso à felicidade, de vez que aceitarás todos os companheiros do mundo na condição de filhos de Deus e nossos próprios irmãos. Palavras de Emmanuel, psicografadas pelo médium Francisco Cândido Xavier, do livro Plantão de Ideia. Façamos então a nossa prece. Deus, Pai de misericórdia e bondade, aqui estamos em Teu nome, para que possamos cada vez mais dar um passo no caminho da evolução, estudando, refletindo, meditando sobre os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou. Através do amor ao próximo, do perdão, da caridade, vamos conquistando a cada dia a verdadeira felicidade, através do amor ao próximo e da prática da caridade. Mestre Jesus, divino amigo, que há 2000 anos aqui esteve para nos mostrar o verdadeiro caminho da luz.
com humildade, fé e perseverança, nos mostrou que a verdadeira paz interior é aquela que encontramos através do amor ao próximo. Obrigado, Divino Mestre. Dai-nos a vossa bênção. Fortaleça-nos para que prossigamos nossa jornada terrena. Que possamos aproveitar ao máximo essa estadia no plano físico. Para que essa distância entre o túmulo, desde o nosso nascimento, seja aproveitada através de atitudes de amor, de fé, de perseverança, entendendo que todas as aflições que aqui vivenciamos são frutos do nosso merecimento. Obrigado, Divino Mestre, que as tuas bênçãos nos fortaleçam. Aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores espirituais, agradecemos por toda a energia positiva, pelo acolhimento, pela boa intuição nos momentos necessários. Pedimos que esteja conosco em todos os momentos. E um dia, quando a pátria espiritual retornarmos, que possamos agradecer verdadeiramente por toda a ajuda prestada nessa existência. Que possamos seguir a nossa jornada e cumprir a nossa missão. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então dar início ao nosso estudo. E esse livro, Jesus no Lar, ele tem o seu prefácio escrito por Emmanuel. E nesse prefácio, Emmanuel nos dá o tom do livro. Ou seja, nos coloca de uma forma bem clara o que nós vamos ver nos 50 capítulos, ou 50 episódios, 50 passagens na vida do Cristo, narradas pelo espírito Neio Lúcio. E nesse prefácio, Emmanuel nos diz: para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis. E para a multidão de crentes, inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, e acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais, para as manifestações adorativas. E sim, traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor entender o divino reinado de paz e do amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetrar o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Neio Lúcio conhece essa verdade profunda e consagra,
aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da Boa Nova. Hoje, que quase 20 séculos já são decorridos sobre as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes. Que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor. É a facilidade maior a que podemos aspirar. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 3 de outubro de 1949. Então, nesse prefácio, Emmanuel já nos coloca aquilo que iremos estudar no dia de hoje. Ou seja, que a missão do Cristo, que aqui esteve, foi nos mostrar o verdadeiro caminho da luz. Nos mostrar verdadeiramente a que viemos. Nos mostrar que quando nós olhamos para Jesus, não com exclusiva necessidade de bênçãos para satisfazer as nossas necessidades terrenas, mas sim objetivando a nossa elevação espiritual. Objetivando alcançar aquilo que nós, espíritas, mais estudamos, preservamos e desejamos, que é a evolução espiritual. Porque nós entendemos que o plano físico é apenas um rápido momento na nossa vida, na nossa passagem, no nosso processo evolutivo. E aí, nesse capítulo 20, cujo título é A Caridade Desconhecida, nós vamos ver que a caridade é muito mais do que dar uma roupa velha, um sapato, uma bolsa com alimentos, ou satisfazer uma necessidade física. E a nossa história começa assim. A conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Porque meios incentivar a beneficência sem recursos monetários. Então, esse era o diálogo que estava ali rolando entre Jesus e os seus discípulos, né? Mesmo caminhando com Jesus, ainda existia na mente deles uma necessidade material muito grande. Afinal de contas, somos, nesse momento, seres materiais e materialistas. E naquela época não era diferente. O texto continua. Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu opinando bondoso. Bom, então, havia ali uma grande discussão, né? Porque eles acreditavam que a prática da caridade, ajudar aos outros, necessitava de recursos financeiros. E aí o mestre vai nos dar uma grande lição. E aí Jesus diz para os seus apóstolos: um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro semelhante. Então, Jesus já coloca uma pessoa que tinha esse dom da prática da caridade, mas absolutamente sem recursos. Em verdade, dava de si mesmo, quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo, a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração
a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem da sua estrada. Então, essa pessoa, mesmo com uma missão muito grande a ser executada, ela sentia a falta dos recursos financeiros para ajudar as pessoas, mas praticava. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar, que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias da sua marcha na Terra. Então, ele não tinha recursos, né? Quando ele diz era vedado o esforço na caridade pública, era porque o esforço material, né? A caridade material. Mas ele prosseguia na sua jornada, fazendo o que lhe era possível. Jesus continua. Assim é que passou a extinguir, com incessante atenção, todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos, quando em contato com pessoas interessadas na maledicência. Retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade, digna de tratamento, e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia, tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, uma vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil, em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão, sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance, na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Então, o que a gente vê nesse trecho da narrativa, né? Que essa pessoa, apesar de não possuir recursos físicos, mobilizava todos os seus recursos emocionais, todas as suas atitudes no combate a qualquer desvio de conduta, a qualquer prática do mal, a qualquer pensamento que não fosse voltado para o bem. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ao ofertar, ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Ou seja, ele nunca teve condições de uma prática que seja essencialmente material. E aí ele coloca aqui como prato de sopa ou a pele de carneiro, quer dizer, ou seja, agasalhar alguém ou alimentar alguém. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e em desalento. Desalentado, né? Ou seja, triste. Imaginava ele que a sua trajetória divina, a sua trajetória terrena não tinha sido bem realizada. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando, de improviso, foi aureolado por brilhante diadema, e, porque indagasse, em lágrimas, a razão do inesperado prêmio
foi informado de que sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Então, Jesus, contou essa história e conclui dizendo: fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiante e calmo concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendendo luz para a ignorância, e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal. Em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Muito oportuna esse texto, essa leitura que acabamos de fazer, porque, de uma forma geral, nós enxergamos a prática da caridade como uma prática essencialmente física. Quando nós vemos um irmão sofrendo por falta do agasalho, por falta de um alimento, por falta de um lar, por uma angústia qualquer, nós nos preocupamos em dar a ele, em cobrir as necessidades físicas que o colocam numa situação de desalento. Mas nos esquecemos que dar um ouvido para ouvir uma pessoa que está angustiada, que realmente colocar no colo aquela pessoa que está precisando de uma ajuda que necessariamente não é física, isso aí normalmente não nos acontece. Eu lembro uma ocasião em que, numa escola em que eu trabalho, um colega, quando entrava na sala dos professores, ele entrava para falar mal da esposa, para falar mal dos filhos, para falar mal dos alunos, para falar mal da escola, para falar mal do diretor, e reclamava. E isso nos angustiava. E chegou a tal ponto, quando ele entrava na sala, os colegas, lá vem ele, e saía. Isso se repetiu muitas vezes. Até o dia em que nós recebemos a notícia do suicídio dele. Ele cometeu suicídio dentro da sua própria casa. E aí, bateu em todos nós, ou pelo menos em quase todos, a estranha sensação do dever não cumprido. A estranha realidade de que todas as vezes que aquele companheiro procurava alguém para conversar, seja para falar mal de quem quer que seja, era a necessidade que ele possuía de um desabafo, de ouvir uma palavra amiga, de ser abraçado, de ser acolhido diante das dificuldades que ele vivia. E não eram dificuldades materiais. Ele não tinha problemas financeiros, não tinha dificuldades para morar. Ele precisava apenas de um acolhimento fraterno. E isso somente fomos perceber quando já era tarde. E muitas vezes nós não nos damos conta de situações semelhantes dentro da nossa própria casa. Nós não nos damos conta que muitas vezes um filho, uma esposa, um marido, um irmão, uma mãe ou pai precisa do nosso ouvido, do nosso acolhimento, da nossa palavra, do verdadeiro amor que o Cristo nos ensinou quando nos disse amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. É por isso que nós precisamos, como esse texto que acabamos de ler, ter um olhar diferenciado para todos aqueles que estão à nossa volta. Principalmente para aqueles que nos agridem, para aqueles que passam por momentos difíceis, porque todo agressor é um doente da alma. Aliás, eu diria que todos nós somos, né? Não somos espíritos perfeitos,
E se assim o fosse, não estaríamos num plano de provas e expiações. Se aqui estamos, é porque estamos num processo de elevação espiritual, ainda num nível muito inferior. Basta olharmos à nossa volta, né? A pandemia, que estamos aí aparentemente saindo dela, a guerra que se trava nesse momento na Ucrânia, por motivos que nós não conseguimos entender, ou pelo menos não encontramos um motivo justo para que ela ocorra. E tantas outras aflições, tantos irmãos que sofrem, que padecem todos os continentes, em todos os lugares desse plano físico. Então, é um plano de provas e expiações. Mas precisamos olhar as aflições com outros olhos. Assim como lá no início, naquele texto que lemos, no prefácio de Emmanuel, nós precisamos ter outros olhos para isso. E a caridade, a verdadeira caridade, é aquela que praticamos muitas vezes sem colocar a mão no bolso, sem dispor de dinheiro, e foi o que esse texto nos mostrou. Quando acolhemos, quando entendemos, quando vemos uma pessoa que nos agride como uma pessoa que precisa de ajuda. E muitas vezes o nosso silêncio é a ajuda que essa pessoa precisa para despertar. Eu lembro um exemplo que para mim é muito, muito significativo, de um presidente de uma casa espírita de Uberaba, que era um adepto e praticante da campanha do quilo, e saía pelas casas, pedia ajuda para atender os irmãos mais necessitados. E uma vez ele bate numa casa, é atendido por uma senhora, e quando ela o vê, e ele começa a falar, ela diz: "Mas o senhor de novo aqui?" E cospe no rosto dele. Ele coloca a mão no bolso, tira o lenço, limpa o rosto, volta-se para ela e diz assim: "Para mim a senhora teve isso. Para os pobres, a senhora teria alguma coisa?" Quando nós tivermos a capacidade de entender uma agressão como uma atitude de alguém que precisa de ajuda e retornarmos com uma palavra que leve essa pessoa à reflexão, leve essa pessoa a enxergar que a atitude não foi boa e que ela precisa mudar o seu comportamento, aí sim, aí nós teremos dado um passo a mais no nosso caminho de evolução espiritual. Nós possamos refletir muito sobre nossas atitudes, que nós possamos olhar com carinho os diversos ambientes que frequentamos. E aí eu lembro do texto que eu li lá no início, o título Intolerância, né? Em que ele fala do ambiente familiar, do ambiente profissional, do trânsito público, né? Quantas vezes dirigir, você leva uma fechada, às vezes você dá uma fechada, às vezes sem querer, e imediatamente as pessoas começam a se agredir verbalmente. Quantas vezes nós criamos situações tão desagradáveis, né? E é interessante a gente refletir muito isso dentro do nosso próprio lar, né? Quantos casais se separam diante de situações sem sentido. E eu digo sem sentido porque são situações pequenas. É alguém que sai do banheiro e deixa uma luz acesa, e alguém reclama, dizendo: "Tem sócio da Light aqui?" Ou alguém que encontra uma toalha molhada no chão, ou alguém que derruba café em cima da mesa, e logo o outro esbraveja, grita, reclama, e acaba gerando uma situação de conflito, agravando os relacionamentos, levando a tantos desencontros e a tantas separações. Então, quando a gente lê um texto como esse que acabamos de ler, cujo título é A Caridade Verdadeira, né? Ou a caridade desconhecida. Por que desconhecida? Porque realmente nós desconhecemos a verdadeira essência da prática da caridade. Ajudar o irmão que precisa de uma roupa, de um agasalho, de um alimento, é importante? Claro que é, não vamos desprezar isso. Mas precisamos despertar para a verdadeira essência da caridade, que é a caridade daquele irmão que está em desespero, muitas vezes em estado de depressão,
que é algo muito presente em nossas vidas e muitas vezes não é reconhecido. Muitas vezes vemos um irmão que está deitado na cama, que não consegue levantar, e a gente acha que é pura preguiça, quando muitas vezes ali existe um irmão em estado depressivo. E muito pelo contrário, ao invés de ajudar, nós agravamos o problema quando lidamos com total desprezo diante dessa situação para com irmãos, muitas vezes muito queridos, porque são aqueles que estão dentro do nosso próprio lar. Então, que façamos essa grande reflexão, que possamos olhar a todos aqueles que estão à nossa volta, e repito, mais uma vez, dentro do nosso lar. Porque é dentro do nosso lar que existe o nosso maior comprometimento, sem a menor sombra de dúvida. São esses irmãos que hoje são nossos pais, esposa ou marido, filhos, tios, parentes, são eles os quais temos talvez nossas maiores dívidas, vindas de outras encarnações. E se ali estamos, é para que ocorra o resgate daquilo que fizemos no passado. Onde muitas vezes fomos algozes, outras vítimas, e aí essa situação foi se invertendo. Numa encarnação seguinte, somos algozes, na outra vítima, e esse ciclo só se interrompe quando olhamos com amor aquele que está à nossa volta. Não o amor simples, o perdão, aquele perdão que dizemos, eu te perdoo, mas não passa na mesma calçada que eu. Não. O perdão e o amor que o Cristo nos ensinou. O perdão real. Aquele onde ele disse, amai os vossos inimigos, ou seja, deseje para todos eles a paz, o amor verdadeiro. Coloque o coração naquilo que faz, em todas as nossas ações, e vamos rever, olhar para dentro de nós, porque nós somos doentes também. Nós precisamos muito trabalhar os nossos sentimentos. Egoísmo, orgulho, vaidade, inveja, intolerância, todos nós temos. Todos nós temos. E permitimos que isso aflore a cada dia. Nós temos dentro de nós um lobo e um cordeiro. Quem é que se manifesta? Aquele que nós alimentamos. Se alimentamos com pensamentos ruins, com desejos negativos, com ódio, com rancor, quem vai se manifestar é o lobo. E aí somos agressivos, grosseiros, intolerantes. Mas quando nós nos alimentamos com bons pensamentos, quando nós repelimos qualquer influência negativa que percebemos está vindo na nossa mente, desejos de ódio, de rancor, de vingança, quando nós repelimos tudo isso e pensamos apenas nas palavras do Cristo Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, nós estamos alimentando o cordeiro que existe dentro de nós. E aí nós nos transformamos. Não é uma tarefa fácil. É a grande luta de nossas vidas. Lutar contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições, que se manifestam diariamente. Olhar para dentro de nós, fazer como Santo Agostinho fazia, onde, ao final de cada dia, ao colocar a cabeça no travesseiro, ele refletia sobre tudo que fez ao longo do dia, de bom e de ruim, as pessoas que precisava desculpar no dia seguinte. E prosseguir essa batalha diariamente, impedindo que a intolerância, que a inveja, que o egoísmo, que a vaidade, o orgulho se manifeste, dominando esse lobo que existe dentro de nós e permitindo que o cordeiro se manifeste. Vamos olhar para dentro de nós, vamos nos transformar verdadeiramente em homens de bem, homens e mulheres de bem, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Porque nós vivenciamos hoje o que construímos no passado. Como disse o Mestre, a cada um, segundo suas obras. Então, vamos olhar para dentro de nós, vamos entender que o motivo, a causa das aflições que vivenciamos está dentro de nós, no nosso comportamento.
E a nossa transformação, com certeza, nos levará a uma condição melhor, a verdadeira felicidade, que é a felicidade da prática do amor. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos dias de muita paz. Façamos então a nossa prece final. Obrigado, Pai, Deus Criador do Universo, por todas as oportunidades que nos concede nesse plano físico. Obrigado por todas as aflições, as dificuldades, mas também as oportunidades de transformação e de prática do amor que o Mestre Jesus nos ensinou. Por isso, obrigado, Divino Mestre. Obrigado por ter estado entre nós e nos mostrado o verdadeiro caminho da luz. Que façamos dos teus ensinamentos uma prática cotidiana de amor, fé, coragem, caridade, a verdadeira caridade. A caridade do amor, do perdão, aquela que o Senhor nos ensinou. Abençoa-nos, Divino Mestre. Obrigado aos nossos mentores espirituais, aos mentores espirituais das nossas casas de caridade, que também muito nos auxiliam, nos ajudam, nos amparam, nos intuem nos momentos necessários, nos fortalecem. Mas que nada será feito se não for pela nossa vontade. Pela nossa vontade sincera de mudar. Porque todos nós, um dia, alcançaremos o topo da escala espiritual. Mas depende única e exclusivamente de nós. Por isso, olhemos para dentro de nós e agradeçamos ao plano espiritual por todo o acolhimento, por todas as oportunidades que nos são concedidas. Que assim seja, graças a Deus. Tenham todos muita fé, perseverança. Prossigamos nossa jornada. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos.